Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e nesse vídeo eu vou falar sobre a letra B, o que ela representa e significa. Eu sou Emerson Oliveira, trabalho com psicologia e sexualidade. A letra B representa a bissexualidade, o bissexual, ou se preferir, pode chamar também de bi. E aí, você já ouviu falar nesses termos? Comenta aqui, já ouvi falar. Bom, a bissexualidade então representa o quê? O que significa? É quando uma pessoa tem atração sexual ou desejo por ambos os sexos. Isso quer dizer que um homem que tem atração e desejo sexual por homens e mulheres e uma mulher que tem atração e desejo sexual por mulheres e homens. Até aí é simples, né? Ok, bi então quer dizer que gosta de homem e de mulher. Mas será que a sociedade vê dessa forma? Será que é simples assim? Te digo, não é. E as pessoas que se reconhecem como bissexual sofrem muitos preconceitos, apesar de muitas pessoas acharem que isso, é na verdade uma desculpa para esconder a sua real orientação sexual. E é por esse motivo que a gente tem que falar sobre a bissexualidade, entender e tirar aí as nossas curiosidades. Vamos lá? Os estudos referentes à bissexualidade começaram a ser mais investigados a partir do século XIX, até mesmo aí na tentativa de colocar o tema em pauta para que as pessoas comecem a perceber que sim, existe, isso não é uma coisa corriqueira ou uma desculpa de alguém que está na dúvida. E aí começou os estudos. Freud, para quem não conhece Freud, ele é o pai da psicanálise e Freud contribui muito para a psicologia. Ele tem vários estudos de diversos temas e um deles ele fala sobre a bissexualidade. Para Freud, o ser humano já nasce bissexual, mas isso vai se manifestar ou vai ficar de forma latente. Isso quer dizer que você não precisa concordar com Freud, tá? Não leve a mal o nosso Freud. Mas é a ideia e estudos dele. Então pode ser que isso realmente seja verdade. Mas é uma forma aí da gente entender a nossa construção de orientação, de social e de cultura, certo? Já para o Dr. Alfred Kinsey, com os estudos que ele tinha com vários homens sexuais, não, vários homens casados, ele percebeu que todos esses homens relatavam que em algum momento tinham ou mantêm relações com outros homens. E aí então, o Kinsey pensou, peraí, se muitos estão relatando essas experiências, isso quer dizer que a gente não pode mais ignorar a bissexualidade e que é inadequado acreditar que só exista a homossexualidade ou a heterossexualidade. Então precisamos sim falar da bissexualidade. Bom, a população conhecida aí, digamos que feito uns estudos, em média é de 1,5% no mundo de pessoas que se declaram bissexuais. Então é uma quantidade bem relevante. Porém, algumas pesquisas, quando é feita com o público homossexual e bissexual, acaba que os pesquisadores englobam os bissexuais dentro dos homossexuais. E por isso que muitas pesquisas não têm números assim mais próximos da realidade. Isso dificulta. Mas por essa pesquisa que eu encontrei aqui, se fala em 1,5%, que é só para a gente ter uma ideia da população bissexual. Agora, na mídia, no cinema, na TV, começou na década de 90 a falar mais sobre esse assunto. Então, na década de 90, para quem não conhece, é uma super dica aí para você assistir um seriado que tem o nome de Sex and the City, onde tem protagonistas mulheres, que também fala aí da parte de relacionamentos e sexualidades, e lá tem uma personagem que é bissexual. E nisso começa o tema, falar sobre esses assuntos. Falar sobre sexualidade também lá nos anos 90. Então representa aí, é o momento em que a mídia, jornais, revistas começam a falar mais sobre o assunto bissexualidade. Agora, trazendo aqui algumas curiosidades sobre a bissexualidade, eu achei no site Grupo Identidade.
O Grupo Identidade começa então aqui uma reportagem sobre curiosidades, trazendo um relato de um bissexual que eu vou ler aqui para vocês. Eu me coloco como bissexual, pois tenho um conhecimento sobre meu potencial de atração, romanticamente ou sexualmente, por pessoas de mais de um sexo ou gênero, não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente da mesma forma, não necessariamente no mesmo grau. Então esse é um relato de um bissexual, só para mostrarem como que funciona para essa pessoa essa sua orientação. Então você está vendo que as coisas não é do mesmo grau, tipo, não é 50-50. Porque às vezes as pessoas falam, você gosta 50% do homem e 50% da mulher. Não quer dizer nada muito isso. Quer dizer que gosta. Agora, não tem essa equivalência, essa porcentagem. Pode ser igual ou muito diferente ou pouco. O importante é que a pessoa se identifica e tem desejo de atração pelos ambos os sexos. Vamos para curiosidades então. A bissexualidade existe e não é confusão ou indecisão? Isso, ela existe. A pessoa que é bissexual, ela não está indecisa ou não está confusa sobre a sua orientação sexual. Ela simplesmente gosta do ambos o sexo. Da mesma forma que o hétero só se identifica com o sexo oposto, e tá tudo bem. O homossexual, seja ele gay ou lésbica, se identifica com o mesmo sexo. E aí vamos ter o bi, que vai se identificar com ambos os sexos. A bissexualidade não é uma fase de experimentação da sexualidade. Muitas pessoas acreditam que é só uma experiência, uma fase, logo vai passar. Logo você descobre realmente o que você é. Gente, não é bem assim. Mas essa fama da bissexualidade ser como uma experimentação também vem nas pesquisas. Porque o que acontece? 40% dos gays que se declaram bissexuais antes de se declararem, né, gays, homossexuais, eles se diziam bissexuais, porque eles estavam ali na experimentação. Até mesmo porque a bissexualidade às vezes é menos mais agressiva, assim, quando se assume bi, porque querendo ou não, tá ficando ali com mulheres, tá ficando com homens, então tem um pouquinho da heteronormatividade, né? Se um homem fica com mulheres, ele está no momento hétero dele, vamos se dizer. Então tem uma representatividade ali, digamos, de preconceito menor. E aí as pessoas, às vezes, nessa confusão, né? Nessa medo ou dúvida de realmente se identificar, fala que é bi. Mas não são todos os casos. Alguns casos, sim, preferem se esconder, vamos dizer, na bissexualidade. Mas existem pessoas, isso não desqualifica as demais pessoas que são bissexuais, tá? Por mais que mostre que muitas pessoas usam dessa sigla para se esconder. Bissexuais não significa ter parceiros de diferente gênero ao mesmo tempo, e bissexuais não podem ser monogâmicos e fiéis. Isso é totalmente um mito, porque a bissexualidade, gente, não tem nada a ver em fidelidade. Isso é questões da pessoa, ela ser fiel ou não. Até mesmo porque em qualquer orientação a fidelidade vai existir. Isso é da pessoa. Então, sendo hétero vai ser fiel ou não, sendo gay vai ser fiel ou não. Então, não tem nada a ver com a orientação sexual. Já sobre ter vários parceiros também não significa nada. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas têm essa condição aqui, ó, esse pensamento, que bissexuais têm o melhor dos dois mundos, ou em dobro, têm chances de um encontro. Gente, isso não é real. Sabe por quê? Olha o que a reportagem diz. Se uma mulher ou um homem bissexual tem dificuldade em conhecer pessoas, não é a sua bissexualidade, né, a sua orientação sexual que ajudará muito nisso. Então, se a pessoa tem dificuldade em se apresentar, em conviver, em ter aí conversas com outras pessoas, é independente se ela tem a bissexualidade ao seu favor ou não. Da mesma forma que tem homens héteros que pegam milhões de pessoas numa balada ou numa festa, e que tem gays que pegam vários caras numa festa, ou lésbicas que pegam várias mulheres, vai ter bissexuais que não pega ninguém, por mais que tenha atrações sexuais por homens e mulheres. Por quê? Porque é tímido, porque tem dificuldade, entende? Então não tem vantagem nenhuma se a pessoa tem as suas limitações aí referente à interação social. Agora, se a pessoa está bem com ela mesma, ela não tem essa dificuldade,
automaticamente sim, ela pode beijar uma mulher, pode beijar um homem e vai assim por diante. Mas nem todo mundo vai ter essa possibilidade, certo? Você mesmo tem dificuldade para se relacionar com as pessoas? Se você tiver, imagina as outras pessoas também vão ter. E mais, bissexuais não são infelizes ou incompletos. As pessoas acham que por a pessoa ser bi, ela é incompleta, ela é infeliz porque ela não se encontrou ainda. Um dia ela vai se encontrar. Gente, a pessoa é super completa e feliz. Como um hétero que se sente hétero e tá tudo bem com a sua orientação, tá feliz também. Ela vai ter outras questões como qualquer outra pessoa tem. Mas se a pessoa está bem com a sua orientação, não tem o porquê ela se sentir triste ou infeliz. Então, isso foi um pouquinho sobre a bissexualidade. E aí, gostou? Sabia de todas essas informações? E agora você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que também não conhecem a bissexualidade ou acha que não existe, acha que é uma mentira. Você acha ainda que é uma mentira? Ó, depois de tudo isso que eu falei, você acredita que é mentira? Volta aí o vídeo e assiste tudo de novo. Até o próximo vídeo.